Bom dia, meus amados irmãos. A paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 23 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que discutiam? O que ides conversando pelo caminho? Eles, porém, com o rosto triste, e um deles, chamados Caifás, Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que te aconteceu nesses últimos dias? Ele lhe perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado e o crucificaram. Eles esperavam, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram então dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer que tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam e respondiam dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais distante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou no povoado e ficou com eles.
quando se sentou na mesa com eles, tomou o pão, abraçando-o, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estavam ardendo os nossos corações quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram as cruzes, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, a caminhada de Jesus nos convida a refletir sobre tudo o que aconteceu com ele e que às vezes nós ficamos como que esses dois discípulos que iam para Emaús, ou seja, não percebemos Jesus próximo de nós. Hoje, já quarta-feira da oitava da Páscoa, ainda estamos vivendo esse período pascal. O Senhor que ressuscitou está no meio de nós. Às vezes nós não percebemos que Jesus caminha conosco, que Jesus anda conosco. Ficamos como que cegos, como esses dois discípulos que iam por Emaús. Por mais que o Senhor nos fala, por mais que o Senhor nos mostra através de tantos momentos, de tantos sinais, o Senhor nos mostra através do tempo, através dos acontecimentos, através das pessoas que estão junto de nós, mas às vezes nós não percebemos. O Evangelho de hoje retrata a passagem dos discípulos de Emaús. Dois seguidores de Jesus deixaram Jerusalém e resolveram ir para um povoado chamado Emaús. No caminho, conversavam sobre os últimos acontecimentos em relação a Jesus. Ou seja, falava de tudo que tinha acontecido. Às vezes, queridos e amados irmãos, nós conversamos, falamos, mas não reconhecemos. E esses dois discípulos falavam, inclusive, sobre sua crucificação e morte. Pareciam desanimados, pois haviam se confiado ao projeto de vida e de fé que o Senhor lhes tinha apresentado e que aparentemente foi fracassado. Será que no nosso caminho, no nosso dia a dia, também nós não esperamos algo diferente de Jesus? Será que nós não pedimos algo que não seja a sua verdadeira missão ao Senhor? O ressuscitado que havia se juntado a eles pelo caminho
começou a explicar-lhes a Escritura. Chegando próximo ao povoado, Jesus se assenta com eles à mesa para a refeição. Nesse momento, a bênção e a fração do pão torna-se memória viva do banquete eucarístico instituído pelo próprio Jesus na noite em que ia ser entregue. Diz o texto: nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. A partir de então, não dava mais para continuar em Emaús. Era preciso retornar a Jerusalém e testemunhar a aparição de Jesus. A missão dos discípulos se iniciava ali e continua até hoje conosco, pois essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso. Creiamos sempre nisso.